1 de Samuel, capítulo 1, quero compartilhar uma mensagem com você, cujo tema é a fé e as crises familiares. Qual que é o tema? A fé e as crises familiares. Como nós compartilharmos isso, fé e crises familiares? Como que, pastor, eu tenho fé, eu sou uma pessoa de Deus, eu estou buscando a Deus e lido com crises familiares, e meu casamento está em crise, meu filho está com problema, não consigo resolver uma situação financeira na minha vida. Então hoje eu quero falar sobre isso, a fé e as crises familiares, a partir de 1 Samuel capítulo 1, que vai contar a história de Ana, Eucana, aproveitar que é a semana do Dia das Mães, para nós aprendermos com a fé de Ana. Então acompanhe comigo a leitura, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim, vai acompanhando, porque já a leitura da Bíblia já vai nos abençoando, já vai nos tocando. Diz: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou, filho do efraimita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Todos os anos, quantos anos, irmãos? Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Ele subia a Siló. Lá, Ofine e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, a sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Ana fez o que, igreja? Se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu me deres atenção à humilhação de tuas servas, da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Versículo 12. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: vá em paz, e que o Senhor Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava abatido, mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram, adoraram o Senhor e então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim
Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Você recebe essa palavra? Amém? Que ela produza todo o fruto na sua vida para o qual ela foi designada. Amados, a fé e as crises familiares. Nós estamos diante de um texto muito importante da Escritura Sagrada, num lugar muito importante. A Bíblia diz que Ana vai orar em Siló, ou Shiló, que é um lugar muito importante em Israel, porque era o lugar onde a arca ficou por mais de 300 anos, o tabernáculo foi erigido por Moisés ali, era um lugar importantíssimo. Inclusive, eu mandei 2 fotos para cá, de 2022, pode colocar aqui para mim uma delas? A primeira, por favor, que eu mandei, por favor, coloca aqui a foto. Esse lugar aqui, não sei se você sabe, em Israel tem alguns lugares que são certeza que era o lugar verídico da Bíblia, alguns é aproximado, esse lugar é certeza. Em 2022, fevereiro de 2022, no fim da pandemia, eu fiz um retiro espiritual de 7 dias em Israel, nem podia entrar ainda, nós conseguimos uma liberação e ficamos 7 dias orando. Um dos lugares que nós ficamos orando é esse aqui. Esse lugar aqui que hoje tem essa espécie dessa gruta, é exatamente o lugar onde Ana orou e engravidou de Samuel e recebeu a resposta de oração de Samuel. Ela engravidou em casa, né? Obviamente. Mas este é o lugar, Siló, um lugar marcante, reservado, onde por centenas de anos o povo de Deus se reuniu ali. Fevereiro de 2022. Em fevereiro de 2022, Deus me entregou algo poderoso neste lugar. E tem uma outra foto da gente orando ali. Eu passei uma manhã inteira orando nessa gruta, ali nesse lugar, buscando a Deus, ouvindo Deus, esperando em Deus. E foi o lugar que Ana orou, exatamente nesse campo, é o lugar que Ana orou. Está conservado até hoje. Se você for em Israel, em novembro, se Deus quiser, estaremos lá de novo, com um grupo daqui da igreja. E nesse lugar é que Ana vai derramar a sua alma, vai derramar os seus medos, a sua amargura. E o que a Bíblia vai nos dizer, que Ana é uma mulher com crises. Repete comigo, crises. Ana tem crise. Na verdade, Ana está enfrentando 3 crises. Primeira crise de Ana, ela tem uma crise consigo mesma. Por que ela tem uma crise consigo mesma? Ela é estéril, luta contra o drama da rejeição, porque uma mulher naquela época que não podia ter filhos era considerada amaldiçoada. Ana estéril é símbolo da maldição para a sociedade e para a família. Ela é discriminada, desacreditada. Então Ana é uma mulher com uma ferida que todos os anos é reaberta e ela trata. Então, em primeiro lugar, Ana tem uma crise com ela mesma. Segundo lugar, Ana tem uma crise com Deus. Por que Ana está em crise com Deus? Porque ano após anos, e há anos, ela ora para engravidar e não engravida. E ela está, por que Deus me deixou assim? Por que Deus não me dá filhos? Na lei de Moisés, quando uma mulher não podia dar filhos ao seu marido, ele era autorizado a casar com outra mulher para que não perdesse a sua descendência. Por isso então que o seu esposo Eucana começa a casa com outra mulher e tem filhos e filhas com outra mulher. E Ana está, porque Deus me rejeitou, porque Deus não me ouve. Então ela tem uma crise consigo mesma, ela tem uma crise com Deus e ela tem uma crise familiar. 3 crises de Ana, porque ela está em crise com o marido que não a entende, ela está em crise com a segunda esposa do seu marido, que a Bíblia diz que anualmente, preste atenção o que está acontecendo, anualmente todo judeu subia a esse lugar para orar, oferecer sacrifícios, buscar a Deus. E Ana subia com a sua família. Quando chegava lá, a segunda mulher do seu marido, enquanto ela está orando, enquanto ela vai ao templo, enquanto ela participa dos cerimoniais, a mulher fica: por que você está orando? Deus não te responde.
Para que você vem? Você não consegue engravidar. Deus não faz nada na sua vida. Eu estou aqui e eu estou dando a Eucana muitos filhos. E a Bíblia diz que ano após ano, essa ferida era reaberta na vida de Ana. Então ela tem uma crise consigo mesma, ela tem uma crise com Deus e ela tem uma crise familiar. Porque crises sempre virão na nossa vida. E Ana vai nos ensinar algo poderoso na fé. Ana, na verdade, não vai nos ensinar a viver uma vida sem crises. Ana vai nos ensinar a enfrentar as crises pela fé. Ana vai nos ensinar que crise faz parte da vida. Crise no seu casamento, problema na sua família, sempre irá existir. A vida é feita de crises. Inclusive, eu sempre digo, se você nunca leu na sua Bíblia, a Bíblia é um livro de crises. Você sabia que a Bíblia é um livro de crise? A Bíblia começa com uma crise. Está escrito na Bíblia: a terra era sem forma e vazia, era o caos na terra, crise. Deus vem e diz: haja luz, põe tudo no lugar, resolve a crise. Aí a Bíblia diz: e Deus criou o homem, porque queria ter um relacionamento com ele. Aí Deus cria a mulher do homem. O que acontece? Crise. Deu pau de novo, deu crise de novo. Aí eles têm filhos. O que acontece quando eles têm filhos? Crise. Aí vai lendo a sua Bíblia, capítulo por capítulo de Gênesis, é uma crise atrás da outra, até chegar em Gênesis capítulo 6, capítulo 7, que Deus diz: meu pai. Deus fala com ele, diz: Senhor, é só crise. Ele diz: vou formatar, vou recomeçar, vem o dilúvio. Ele diz: vou zerar o jogo. Acaba com tudo, começa de novo. Só Noé e sua família. Você lê o capítulo depois do dilúvio, o primeiro, o que acontece? Crise. Aí você vai ver Abraão, Isaac, Jacó, crise. A Bíblia é um livro de crise, porque crises fazem parte da vida. Você vai ter crise. Onde está o ser humano tem crise, tem pecado, tem problema, tem ruína, tem dilemas que a gente precisa lidar. Na verdade, na sua Bíblia, só tem um capítulo que não fala de crise. E por coincidência, entre aspas, mera coincidência, quando esse capítulo acontecer, a gente não está mais na terra. Ou seja, a questão não é sobre ter ou não crises. A questão é como você enfrenta as suas crises. A questão não é o seu problema, mas como você reage ao seu problema. A grande questão da sua vida não é o que aconteceu com você, mas é o que você faz com o que aconteceu com você. A Bíblia diz que a fé nos faz vencer o mundo, vencer as crises. Então, o que a Ana vai nos ensinar é como ter uma fé que vence crises, já que é impossível viver sem crise. E é ou não é? Você casa, lua de mel, tudo uma bênção. Aí você começa a construir família, vem os filhos, não dorme mais, o perrengue aumenta, as contas aumentam. Tudo muda, é ou não é? E assim vai, e as crises vão chegando. Então minha palavra aqui, e essa campanha de oração da nossa igreja, não é sobre você: eu não quero mais ter crise na vida. É sobre você aprender a enfrentar as suas crises, a reagir às suas crises pela fé. Amém até aqui, igreja? Então Ana vai nos ensinar 4 lições de como enfrentar as crises pela fé. Já que crise não vai acabar, e não vai mesmo. Você pode mudar a maneira como enfrenta, mas elas não acabam. Como é que eu desenvolvo uma fé para enfrentar as crises baseada em Ana, que está com uma crise consigo mesmo, com Deus e com a sua família? Tem crise para todo lado na vida da Ana. Talvez você entrou aqui hoje, é igual quando você lê a história de José. A gente lê a história de José, diz: José é uma bênção, quanta bênção, governador. Mas a vida de José foi só crise, irmão. A grande questão foi como ele se comportou nas crises, reagiu às crises. Ana é a mesma coisa, e ela enfrentou suas crises de 4 maneiras que eu quero dividir com você hoje. Então, crise você vai ter. Então, em primeiro lugar, enfrente suas crises familiares. Com uma fé que não se conforma. Enfrente suas crises familiares com uma fé que não se conforma. Ana enfrentou crises com uma fé que não se conforma.
conforma. Olha o que diz a Bíblia, versículo 9 que lemos: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana fez o que, irmãos? Por favor, repita comigo. Ana se levantou. Ana fez o que? Se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Durante as refeições festivas, os cerimoniais, Ana deixa a festa e a Bíblia diz que ela se levantou e foi orar. Ela se levanta, ela não se conforma, ela está ano após ano, ela está buscando a Deus há muitos anos. Não é uma crise de um dia, é uma crise de muitos anos. E ela se levanta, ela vai orar, ela faz um voto espiritual, ela vai nos ensinar o que significa motivação. Tem gente que não sabe o que é motivação. Você sabe o que é motivação? Motivação é um motivo para a ação, um motivo para agir. Ana tem crise com ela, crise com Deus, crise com a família, e a segunda mulher do seu marido a perturbando e a julgando. E em vez dela brigar, em vez dela tretar, ela tem um motivo para agir, ela tem uma motivação. Ela sai do conformismo e ela vai buscar a Deus mais intensamente do que fazia nos últimos anos. O que eu estou lhe dizendo é que a fé que precisa te ajudar e vai te ajudar a enfrentar as suas crises é aquela que não se conforma, porque o tempo todo Deus está fazendo algo, levantando pessoas e colocando situações para tirar você do conformismo. O que Ana vai me ensinar é que as crises em muitas vezes vem me tirar do conformismo, da paralisia, da estagnação, daquela estagnação que você sentou e está aceitando tudo, e a vida é assim mesmo. Bem que minha mãe falou, quando casasse seria assim, não tem jeito, é assim pela vida toda, se acostume. Não, Ana não se conforma. As afrontas de Penina não apenas incomodavam a Ana, mas fizeram Ana sair da passividade. O que eu estou lhe dizendo é que suas crises precisam tirar você da passividade, do conformismo, e você precisa se levantar. O que nós estamos fazendo no mês de maio é: não vamos encarar os desafios, os dramas, as crises na família com conformismo, os ataques do diabo, as destruições, os roubos, aquilo que ele está fazendo. Nós vamos nos levantar em oração e guerrear, porque para Ana a humilhação, a afronta de Penina é um pedido para ela se levantar, é um chamado para ela buscar mais a Deus, é um chamado para ela arrumar a vida, é um chamado para batalhar por um novo tempo. Aleluia. Ei, meu irmão, essa sua crise é um sinal para você batalhar por um novo tempo, para você fazer como Ana, se levantar. Eu sempre digo, às vezes Deus coloca fogo no lugar onde nós estamos, que é para nós nos mexermos, porque se Ele não puser fogo, tu não se mexe, você não toma uma atitude, você não sai da onde tem que sair, você não resolve o que tem que resolver, você não muda o que tem que mudar, você vai se conformando. A fé que te ajuda a enfrentar as crises familiares é a fé que rompe com o conformismo. Tem alguém comigo aqui hoje? Amém? As ofensas daquela mulher fizeram Ana orar com mais intensidade. O meu pedido, a minha oração é que as ofensas, as má notícias, as crises, os ataques façam você buscar a Deus com mais intensidade, façam você sair do conformismo. Ana estava oprimida, provocada, mas ela não deu margem para ira, ela não deu margem para vingança, ela não deu margem para dar o troco na mesma moeda. Apesar de humilhada constantemente, ela vence através da oração. Amém? Tem gente comigo aqui hoje ou não? Na verdade, muitas vezes nós corremos o risco de querer assumir o lugar de Deus e dar jeito nas situações na nossa força, e a Bíblia vai dizer que Ana não fez isso. Ela se levantou com uma fé que não se conforma. Se você tem uma penina, se você está em meio a uma crise, se você está numa guerra com sua família, em alguma área, eu preciso lhe dizer: se alegre, se levante,
faça votos, busque a Deus, invista em disciplina espiritual, ore, jejue, porque o teu Samuel vai nascer. Onde tem crise tem um Samuel para nascer. Onde tem crise tem algo novo de Deus chegando. Onde tem crise tem um novo ciclo sendo gerado. Onde tem problema tem uma solução, um caminho, uma nova porta aberta de Deus na sua vida. Pode ter certeza, você precisa enfrentar as crises familiares com uma fé que não se conforma. Amém? O problema é que tem gente que está enfrentando sua crise com uma fé que já entregou os pontos. Acho que não dá mesmo. Não, eu acho que Deus quer ver meu filho morto mesmo. Acho que Deus quer ver o fim do meu casamento mesmo. Não adianta mais orar, não adianta mais buscar. Acho que não tem cura para a minha vida. Quem falou isso? Ana vê a crise como uma mola propulsora que a joga para mais perto de Deus. Muitas vezes as crises que chegam para te empurrar para Deus, para buscar Deus, para ir para o caminho certo, para te atrair para Deus. Amém? É a primeira lição de Ana. Segunda lição de Ana: enfrente suas crises familiares com uma fé que não desiste. Enfrente suas crises familiares com uma fé que não se conforma. Primeira lição. Segunda lição: enfrente suas crises familiares com uma fé que não desiste. Olha o que diz a Bíblia, versículo 7 que nós lemos. Isso acontecia, que está escrito aí agora, leia para mim. Todos juntos, isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia para onde? Sempre que Ana subia para a festa, para o churrasco? Não. Quando ela subia para onde? A casa do Senhor. A sua rival a provocava e ela chorava e não comia. O que a Bíblia está dizendo? Ano após ano. Então a crise de Ana era antiga, era de muitos anos. E Ana continua com uma fé que não desiste. Ana não disse: Deus não está mais me ouvindo, também não vou mais no templo. Eu vou na casa do Senhor, a mulher só me humilha, só fala mal de mim, também não quero mais saber. Não está resolvendo, eu vou abandonar. Não adianta mais mesmo, eu não vou mais participar das festas, eu não vou mais participar de nada, eu não vou no cerimonial, eu não vou orar, vou jogar tudo para cima. É isso que Ana faz? Não, ela é humilhada ano após ano, e ano após ano ela está buscando a Deus, falando com Deus. Aliás, a fé de Ana tem 3 marcas poderosas: insistência, persistência e resiliência. A sua fé tem que ser a fé da insistência, da persistência e da resiliência. Ana é o exemplo de que devemos continuar orando, mesmo quando a bênção ainda não chegou. Ela está orando ano após ano e não engravida. Ano após ano e a bênção não vem. Ela vai para as reuniões especiais, para os cerimoniais em Siló, o lugar da presença de Deus, mas não resolve. Mas ela tem uma fé que não desiste. As suas crises familiares precisam ser enfrentadas com uma fé que não se conforma, mas com uma fé que também não desiste. Amém, querido? Ana é o exemplo para nós de que a oração depende de um coração quebrantado e não de palavras. Você vê que Ana está tão afligida, são tantos anos de crise, que ela nem consegue mais orar. A Bíblia diz que ela só mexe a boca, a tal ponto que o sacerdote, o pastor, o líder espiritual do templo diz: mulher, você está doida? Você está vindo bêbada para a igreja? Ele julga ela como uma bêbada porque ela não consegue nem falar. É tanta amargura, é tanto tempo, é tantos anos que ela não consegue falar. Mas Ana está nos ensinando: a fé que não desiste é aquela que às vezes não tem palavras, mas continua com o coração quebrantado. Talvez você entrou aqui hoje, não tem nem palavras, está tão amargurada, tão cansada, é tanta coisa, você não consegue nem falar mais nada. Mas eu quero lhe dizer hoje: Deus vê coração quebrantado, Deus não vê palavras, Ele vê o interior. E a oração quebrantada vale mais do que muitas palavras. Aleluia. Um coração quebrantado vale muito mais do que isso. Amém, igreja? Ana, aliás, é esse exemplo de que a oração, de que a fé que não desiste transforma primeiro a pessoa por dentro, para depois transformar por fora. Não sei se você prestou atenção, mas a Bíblia diz: depois que ela orou
o semblante dela não era mais o mesmo, diz a Bíblia. O semblante dela mudou. Olha só, a situação dela por fora não mudou. Ela não saiu grávida do templo. Na verdade, ela não saiu grávida fisicamente, mas na mente ela já saiu grávida. Na vida espiritual e pela fé ela já saiu grávida. Ela não saiu grávida fisicamente ainda, mas o que a Bíblia diz é que o semblante era outro. Por quê? Porque oração não é para mudar Deus, é para mudar você. Quando você está orando, está buscando a Deus, às vezes não tem nem palavras, Deus está curando você, tratando você, quebrantando você, mudando você, e você sai com um semblante novo, amém? O que Ana nos ensina, irmãos, preste atenção nisso, é que fé é continuidade. Fé não é um culto, não é um evento, não é um congresso, não é uma conferência, não é um acampamento, não é um retiro espiritual, não é um encontro de casais que vai resolver toda a sua vida de 15 anos, 20 anos de casamento conturbado. Nós somos tentados a arrumar soluções rápidas e não enfrentar processos. E eu quero que você entenda o que eu quero lhe dizer aqui. Eucana é um homem bom, o marido de Ana. É levita, parece que faz as coisas do jeito certo, mas ele não perseverou com Ana. Como Abraão, ele preferiu escolher outra esposa, ter filho com outra mulher. A lei permitia, mas ele não soube esperar e confiar no Senhor. E nesses casos, algo muito importante aparece, que até homens bons, até pessoas boas cometem erros e se precipitam, e toda precipitação trará consequências desastrosas. O lar de Eucana fica dividido, em crise, assim como ficou o lar de Abraão, e pior ainda o lar de Jacó. Então o que a Bíblia está me dizendo é que a gente precisa resistir à tentação de ajudar a Deus nos processos que Ele está nos tratando, e ao mesmo tempo desistir de querer achar soluções rápidas, fáceis. E no tempo que nós vivemos, isso acontece direto. É gente que está com a família arrebentada, o casamento arrebentado, a história toda destruída um tempão. Aí aparece um retiro da igreja, ele diz: esse retiro vai resolver a minha família. E ele acha que passar 3 dias num lugar trancado vai mudar a família dele todinha, vai resolver toda a vida dele. Ele quer que um retiro, que um encontro. Veja bem, eu não estou desprezando retiros, não estou desprezando eventos, a gente mesmo faz isso. Eu não estou falando contra, eu entendo a importância de um evento, um retiro, um acampamento, algo desse tipo, entendo, ali Deus fala, ali Deus ministra. Mas o que eu estou querendo lhe dizer é que só isso não resolve, que você não pode querer soluções rápidas e fáceis, porque elas não existem, porque Deus trabalha por meio de processos. Repita comigo: processos. Deus colocou você num processo e você está sendo tratado por Ele. Vou mais profundo, eu quero te lembrar que sua vida não é miojo, e que Deus não trabalha no forno micro-ondas, Ele ainda usa banho-maria. Ele trabalha por processos, mas a gente quer soluções fáceis. Tu já viu? É a pessoa que vai na nutricionista: eu preciso emagrecer. Aí ele vai na nutricionista, um dia marca a consulta, vai na nutricionista, pega lá, conversa, ela vê tudo, diz: ó, você tem que parar de comer isso, tem que comer aquilo. Aí ela te passa a dieta, você sai com aquela lista toda, você começa a se preparar. Vai 3 meses depois de tratamento, você está revoltado. Estou indo na nutricionista, estou pagando consulta, estou fazendo o quê? Não está adiantando nada. Primeiro que ele sai da nutricionista, ele acha que já começou a emagrecer só porque marcou a consulta. É tipo o cara que paga 1 ano na academia, vai um dia e diz: não está funcionando nada, né? Aí depois ele fala: a nutricionista não presta. Também, ela te passou a receita para comer salada, um ovo, não sei o quê. Tu comeu tudo que ela falou, mas comeu também 3 pãezinhos, não sei o quê, 8 chocolates, não conseguiu ficar. E a nutricionista não presta, porque a gente quer soluções rápidas. Você quer sair da nutricionista já magro,
Como se fosse um negócio que você entra e sai já novo, sai restaurado. Isso não existe. Pessoas que querem um retiro para resolver sua vida, suas crises familiares, mais uma vez eu repetir, não estou desprezando, tem muita coisa boa, isso é uma bênção, a gente faz. Mas eu tenho visto tantos casais que eles vão para o encontro e depois eles saem da bolha. Tantos homens que vão para o encontro e depois eles saem da bolha, voltam para a vida normal. E aí a vida não resolve. Sabe por que não resolve? Porque a sua fé tem que ser uma fé que não desiste no processo. Repito, não estou desprezando evento, retiros, é importante, mas nada disso vai substituir a importância de você permanecer fiel, ser discipulado, servir a Deus, estar na igreja. Pastor, o que você está falando? Estou falando de Bíblia, preste atenção. Ana está ano após ano indo no mesmo retiro, no mesmo culto, no mesmo encontro, no mesmo cerimonial, e não desiste. Ela continua indo, não para o seu processo, cumprindo cerimoniais, servindo. Agora tem gente que vai num evento e ele diz: agora mudou a minha vida. Pode ter dado o start, mas se você desistir dos processos, das mudanças pessoais, não encarar os seus pecados, não fechar as brechas da sua vida, não encarar de verdade o que Deus está tratando em você nesse processo, ser persistente, obedecer, cumprir os mandamentos de Deus, eu desconfio que nada vai mudar na sua vida, como não muda na vida de ninguém, porque para no processo. A fé de Ana é uma fé que não desiste, amém? Não quer dizer que você vai fazer essa campanha de oração e acabaram as crises da sua família. Claro que não, Deus responde, Deus opera, mas você precisa entender que você precisa continuar a ser discipulado, precisa continuar participando de grupo familiar, precisa vir à igreja, precisa servir, precisa se envolver, precisa batalhar, precisa orar, precisa manter as disciplinas espirituais, porque quando nós paramos com tudo isso, é que o inimigo encontra uma guarda baixa, nos ataca e vem derrotas na nossa família. Quem está entendendo, diga amém. Então a fé de Ana é uma fé que não desiste, é uma fé que persevera. Fiz-me entender ou não? Ano após ano, ela continua buscando, ela continua servindo, ela continua fazendo as alimentações, ela continua fazendo o que precisa ser feito, porque Deus não vai resolver tudo na sua vida em uma semana. É um processo, até porque Ele sabe as áreas da nossa vida e da nossa família e que estão nas nossas entranhas e que precisam de curas profundas, amém? Então ela continua servindo, enfrente suas crises com uma fé que não se conforma, enfrente suas crises familiares com uma fé que não desiste. Terceiro, enfrente suas crises familiares com uma fé que acredita que Deus surpreende, aleluia. Ana vai me ensinar que eu preciso ter uma fé que crê e que espera no Deus que surpreende. Quem crê aqui que o nosso Deus surpreende, que Ele é o Deus de novas coisas, que você está orando por algo nesse mês e Deus tem mais, e Deus vai fazer mais, e Deus vai superar a sua expectativa. Deixa eu te lembrar, Deus trabalha com a expectativa do ser humano. Tem gente que vai ao culto sem nenhuma expectativa. O que Deus fizer tá bom. Tá bom. A Bíblia não ensina isso. Você pode, deve ter expectativa e precisa ter uma fé num Deus que sempre supera a sua expectativa, amém? Olha o que diz 1 Samuel 3:1. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli, e naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram claras. Olhe para mim, Ana queria um filho, Deus lhe surpreendeu e lhe deu um profeta. Ana queria só um filho, Deus a surpreendeu e lhe deu vários filhos e filhas. Porque tem gente que para a leitura aqui e não lê mais nada de Ana. E se você não sabe, ela teve mais filhos e mais filhas. Ou seja, ela chora amargurada por um filho. Quem tem Deus como pai precisa ousar sonhar grande, crer que Ele faz infinitamente mais de tudo o que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, aleluia.
Ana é o exemplo de que a resposta de Deus vem sempre com o melhor, com a abundância, superando sua expectativa, e que Deus faz além. Posso ouvir um amém para isso? Ana quer um filho, Deus lhe dá um profeta, e não só um profeta, Deus lhe dá o profeta, que marca um novo ciclo em Israel. Por favor, receba essa palavra. Deus vai entregar não algo na sua vida, mas Ele vai marcar um novo ciclo, uma nova história. Esse mês de maio de 2025 marcará um ciclo novo, uma estação nova, um tempo completamente novo de Deus vai nascer na sua família. Aleluia. Porque foi isso que foi Samuel. Samuel trouxe para Israel um novo tempo. A oração de Ana era por um milagre, mas Deus não apenas acabou o ciclo de Ana, de dor de Ana, Deus multiplicou isso, Deus fez muito mais, porque o período que ela vivia, não sei se você prestou atenção no texto que eu li, Deus falava pouco e não tinha muitas visões, e de repente levanta Samuel, e Deus começa a falar com o menino. Samuel vai ungir reis, Samuel vai ser o profeta que leva de volta o povo para Deus. Depois vem Juízes, depois vem Ruth e Boaz, e depois você vai ver Samuel ungindo Davi, o grande rei de Israel. Samuel não foi um bebê, Samuel não foi uma simples criança, ele iniciou um novo ciclo que deu origem a uma nova ordem profética na Bíblia. Ele fundou uma escola de profetas. Ana queria só ser mãe, Deus fez dela algo muito mais do que ser mãe. Ela foi mãe do maior profeta, sem dúvida, do Antigo Testamento. Você está pensando só em uma coisa, e Deus está indo além, porque o propósito de Deus era maior que o sonho de Ana. Olhe para mim, o propósito de Deus é sempre maior que o seu sonho. O propósito de Deus é sempre maior que os seus pedidos. O que Deus quer fazer na sua vida é sempre maior do que o que você está orando. Aliás, foi isso que Deus diz, Isaías 55, versículo 8 e 9: pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Deus diz: assim como os céus são mais altos, meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Você precisa encarar suas crises com uma fé que crê que Deus surpreende. Amém? E quarto e último, que eu aprendo com Ana: enfrente suas crises familiares com uma fé que consagra tudo a Deus. Enfrente suas crises familiares com uma fé que consagra tudo a Deus. Ana está orando, e olha o que diz o versículo 11: e fez um voto dizendo. Ela fez o que, igreja? Um voto. Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Versículo 24: depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinhos. E o versículo de 8 vai dizer: por isso agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida ele será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Aleluia. A sua fé precisa ser uma fé que consagra tudo a Deus. Você está pronto para isso? Sim ou não? Para entregar suas bênçãos a Deus? Você está pronto para consagrar, render e entregar suas bênçãos a Deus? Ana quer um filho. Quando Deus lhe dá um filho, ela diz: eu vou devolver ele ao Senhor. Quando ela desmama o menino, leva ele lá ao templo e diz: olha, ele vai servir a Deus aqui. O filho não era para ela, o filho era para Deus. E consagra o filho. Ou seja, Ana consagrou a sua vitória a Deus. Ana consagrou a sua bênção a Deus. As mães israelitas naquele tempo costumavam desmamar seus filhos aos 3 anos de idade. Então, após esse período, Ana, Eucana, leva o menino.
cumpre o seu voto, adora a Deus. E num tempo de espiritualidade precária, de gente desviada, eles fazem um voto e entregam aquele garoto ao Senhor. O que eu aprendo com Ana? O que eu aprendo com Ana? Que a bênção não pode nos separar do Deus da bênção. A bênção de Deus não pode te separar do Deus da bênção. Porque tem gente que ora, quando Deus abençoa ele vaza. Ele some, não quer mais saber de Deus. Ele ora por uma vitória financeira. Quando Deus dá virada na vida dele, não vai mais para a igreja, não tem mais tempo. Sem trabalho era o crente que mais buscava a Deus. Com dinheiro no bolso é o crente que só quer farra. Porque agora eu vou curtir. Aí a bênção de Deus começa a te separar do Deus da bênção, de servir a Deus, de amar o próximo. Tem gente que a bênção financeira afasta ele do Deus que entrega as bênçãos financeiras. Tu já percebeu isso? Por que Samuel não virou um ídolo para Ana? Porque ela consagrou a Deus. Eu preciso lhe dizer, se você não consagrar suas bênçãos e vitórias a Deus, elas virarão um ídolo para você e roubarão o lugar de Deus na sua vida. Porque Deus nos abençoa para abençoarmos outros, porque Deus nos dá para nós darmos também aos outros, porque Deus entrega bênçãos a você para você repartir bênçãos. Quem está entendendo? Será que nós estamos dispostos a consagrar nossas bênçãos a Deus de verdade? Ana consagrou a sua bênção a Deus. Você quer a sua vitória, mas você quer consagrar a sua vitória a Deus? Você vai continuar firme, servindo a Deus? Ou você vai virar crente Gasparzinho, que desaparece, só aparece depois, vai saber lá quando? Eu gosto, falei o outro dia aqui, tem muita gente que me procura os outros pastores, quando recebe uma bênção financeira, um carro, uma casa, Deus te abençoou, comprou um carro novo, comprou uma casa, não tem nada de mal nisso, que Deus te abençoe e você tenha muito disso, mas Ele traz a chave aqui na igreja, e traz para mim, ele diz assim: pastor, ora para mim, por favor, eu trouxe a chave do meu carro novo, eu trouxe a chave da minha casa nova, eu trouxe aqui a bênção de Deus, e eu quero consagrar a Deus. Antes de orar eu sempre pergunto: você quer consagrar a Deus mesmo? A pessoa assusta. Como assim, pastor? Não, eu pergunto: você quer agradecer a Deus? Ou você quer consagrar a Deus? Não, quero consagrar a Deus. Falo, então se prepara, porque Jesus tem uma mania estranha. Tudo aquilo que eu consagro com Ele, Ele reparte. É só você ler sua Bíblia. Acharam um menino no meio da multidão com 5 pães e 2 peixes. Ele ora, agradece, consagra e reparte. Ele faz a última ceia e reparte o pão. Jesus tem essa mania estranha. Você quer consagrar suas bênçãos a Jesus? Ele vai repartir. Ele vai repartir teu carro, Ele vai repartir tua casa, Ele vai repartir com outro. A bênção que Ele está entregando na sua vida é para repartir. Tu quer consagrar a Deus mesmo? Ana repartiu a sua bênção, consagrou a sua bênção, entregou a bênção a Deus, e Deus a tocou com uma abundância sobrenatural. Porque quem aprende o caminho da consagração, se Deus te abençoou financeiramente, oferte, doe, abençoe, reparta, porque a abundância de Deus toca na tua vida. Porque Deus não abençoa seus filhos para eles ficarem bestas, tontos, orgulhosos, achando que são agora o dono de tudo. Não, Ele te abençoa para você abençoar, Ele te dá para você repartir. E se você quer consagrar mesmo a Deus, você vai precisar entender que quando você consagra e entrega, Deus vai usar para a glória do nome dEle, amém? Aí você consagra a Deus tua casa, mas não pode entrar ninguém lá para pisar no teu tapete. Aí porque suja, porque vai trazer criança, vai ter ranhenta, vai cair ranho no tapete. Não abre para grupo familiar, não abre a casa para receber ninguém, não usa o carro para ninguém, não pode nem seu filho pode estar comendo uma bolacha no carro. Vai sujar o carro que Deus deu. Você está pronto para consagrar suas bênçãos a Deus? Olha o que diz a Bíblia.
1 Samuel 2:21. Eu vou encerrar com esse texto. Olha o que diz a Bíblia. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Aleluia. Ana consagrou o menino ao Senhor. Deus lhe deu 5 outros filhos. E o que ela consagrou, o que acontecia com o que ela consagrou? O que está escrito ali? Crescia. Aquilo que você consagra cresce, aquilo que você entrega multiplica, aquilo que você doa cresce, aquilo que você retém morre, fica enterrado. O menino crescia na presença de Deus, aleluia. Ela teve mais 5 filhos. Deus tocou ela com a abundância. Deus quer tocar a sua vida com abundância, mas Ele toca com abundância a vida de quem tem fé para consagrar suas bênçãos a Deus. Você não vai ficar livre de crise, eu também não. Mas Ana vai nos ensinar que a questão não é a crise, mas é com que tipo de fé eu enfrento a crise. Ana vai me ensinar 4 coisas. Enfrente suas crises familiares com uma fé que não se conforma. Enfrente suas crises familiares com uma fé que não desiste. Não é um culto, não é um evento, não é uma campanha, mas é a sua fidelidade ao Senhor, porque Ele trata a nossa vida por meio de processos. Terceiro, enfrente suas crises familiares com uma fé que crê, que acredita que Deus surpreende. E quarto, enfrente suas crises familiares com uma fé que consagra tudo a Deus de volta. A bênção vai chegar, consagre de volta. Aí ela vai crescer e a abundância vai tocar a sua vida. Vamos ficar em pé para a gente orar. Aprendemos com Ana uma fé para reagir às crises. E hoje eu quero te convidar a orar por isso. Meu irmão, a crise de Ana não era de um dia, era uma crise antiga. Repete comigo, crise antiga. Ana orava ano após ano. Enquanto eu estudava esse texto, me lembrava do meu retiro de oração lá em Siló, nesse mesmo lugar que Ana engravidou, orou. Deus me deu uma palavra: orações antigas serão ouvidas nesses dias. Sabe, orações antigas? Orações antigas de Ana foram ouvidas. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Orações antigas da sua vida, de coisas antigas, passadas, serão ouvidas. A bênção de Deus vai tocar a sua vida nesse mês, e orações antigas serão ouvidas, e crises antigas serão sanadas, e Deus vai trazer uma estação nova e o tempo da abundância sobre você. Só quem crê, levante sua mão hoje comigo aqui, para a gente orar agora. Você crê? Eu quero te convidar, continue orando, perseverando, não pare em tempo algum na sua vida.